O ano é 2022, e o Natal se aproximava. Nessa hora vemos Dan, um ex-soldado correndo para ajudar sua esposa Amy e sua filha Muri com os preparativos. A gente tá sem guardanapo de Natal. Mas ele recebe uma ligação, e estava ansioso para conseguir um emprego em um laboratório que sempre sonhou, mas seu perfil não foi aceito. Que idiota que eu sou. Após o ataque de nervo, ele senta com sua filha no sofá e decide não fazer mais nada. Eles começam então a assistir a um jogo de futebol, e no meio da partida um clarão brilhante de fumaça e raios aparece no campo e pessoas começam a correr. Soldados aparecem armados, e são liderados pela Tenente Hart, que fala para todos que eles vieram do futuro, dizendo que uma espécie alienígena conhecida como White Spikes invadiu a Terra e a maior parte da humanidade foi aniquilada. Eles vieram para recrutar pessoas com a intenção de viajarem para o futuro e ajudarem na luta contra os aliens. Nós somos vocês. 30 anos no futuro. Países de várias nações enviam o máximo de soldados que podem, mas eles não conseguem destruir o inimigo. Daqui a 11 meses, todos os seres humanos no futuro serão eliminados da face da Terra. O futuro continuava pedindo mais soldados. Quando os soldados treinados acabam, o governo começa a recrutar pessoas comuns para se unir à batalha, e isso causa tumultos nas ruas porque alguns não queriam ser enviadas para uma guerra do futuro. Dan ainda era professor e continuava dando aulas, mas seus alunos não pareciam muito interessados no que ele estava ensinando, porque achavam que iriam ser convocados para a guerra e morreriam. Os aliens vão matar todos. O único que pensava diferente era Martin, que adorava estudar sobre vulcões. Vulcões são a fúria da natureza, gente. Dan recebe uma mensagem importante no celular, dizendo que ele foi selecionado pelo governo. Dan vai até a base militar e passa por alguns testes que confirmam que ele está apto para ir, e também porque ele estará morto em 7 anos. Que teste é esse? O que estão testando? Em seguida, eles colocam em seu braço um dispositivo ultramoderno, informando que o dispositivo vai rastreá-lo no futuro, e depois de completar a missão, o rastreador o traria de volta. Diz aí que eu vou morrer em 7 anos. Em seguida, Dan vai contar a notícia para sua esposa Amy, e ela, muito inconformada, quer fugir com ele. Ele fala que não tinha como se livrar do dispositivo do governo, então a mulher pede que ele peça ajuda ao pai. Você então, mas por mim, é por mim, Dan. Deixando a mágoa de lado pelo bem da família, Dan encontra com o pai para pedir ajuda, mas James desconfia, achando que seu filho foi lá para arrumar confusão. Nunca quis a minha ajuda na sua vida. No fim, Dan precisa ir embora com o dispositivo ainda preso ao braço. Quando retorna para casa, ele fala para a esposa que estava de partida, mas também promete que voltará. E Dan vai para o centro de treinamento onde faz amizade com um cientista chamado Charlie e com um lutador chamado Dora. Eles recebem um treinamento simples que inclui tiros e primeiros socorros antes de receberem uma explicação completa de como a tecnologia de viagem no tempo funcionava. O Timelin é parecido com 2 balsas em um rio em movimento e o rio só pode se mover entre esses 2 pontos, por isso eles só podem viajar entre 2022 e 2051. Alguns dias depois, os guerreiros estavam descansando nos alojamentos quando o alarme dispara. Era hora de ir, e os recrutas ficam nervosos porque não tiveram treinamento adequado, mas são informados de que era um caso de extrema urgência. Isso aqui não é um teste, soldados! Vamos andando, O que está vamos! acontecendo? A gente não ia treinar mais. O Time Link é ativado e um portal temporal os leva para o ano de 2051. O destino era Miami Beach, mas na sala de controle algo dá errado com as coordenadas de saída. Tenente, tem alguma coisa errada com as coordenadas do saldo. Só que O grupo despenca do céu logo acima da cidade, e todos se desesperam fazendo muitos morrerem naquele lugar. Alguns se salvam porque caíram em uma piscina. Em seguida, a equipe olha para a cidade de Miami e a cena é aterrorizante. Eles não sabem para onde ir, mas são recebidos por um coronel que informa que a cidade foi dominada pelos White Spikes e que soldados estão vindo para destruí-la completamente. Mas antes eles tinham que resgatar um grupo de cientistas que estava preso dentro de um laboratório. O coronel sabia que Dan tem experiência militar e o coloca no comando do grupo. Tem experiência em resgate militar, eu preciso que tire a minha equipe de lá. Entendeu, Dan? Entendido, comando. Quando chegam no prédio do laboratório, eles entram e descobrem um alien morto. O soldado arranca a unha do monstro e guarda. Mais à frente, eles encontram a equipe de cientistas morta, sendo usados como armadilha Na alienígena. parede sul do laboratório. O coronel pede para eles recuperarem todas as cópias da pesquisa e se apressarem porque se há corpos por perto os White Spikes voltarão e os aviões estavam chegando. Depois de pegar tudo que precisava, eles começam a descer as escadas o mais silenciosamente possível.
Mas um dos soldados escuta um barulho, e ao olhar para cima, finalmente descobrem como são os monstros. O alienígena tira um espinho da cauda e mata um soldado, e a equipe imediatamente abre fogo. O animal não morre por causa de sua pele ser grossa, mas pelo menos parecem conseguir atrasá-los enquanto descem as escadas para fugir. Os alienígenas matam e capturam muitos soldados da equipe no caminho, então Dan fica para trás para ajudá-los. Como suas balas não funcionam, ele pega um machado de incêndio e vai para cima do monstro. Ele só não morreu porque Dorian aparece. Pescoço ou barriga são os únicos pontos fracos deles. Vambora! Outros monstros aparecem, e a equipe corre pelas ruas até perceber que vieram resgatá-los. Filha da puta, quero jipes de resgate agora. Mas infelizmente os aliens chegam ao tanque primeiro e atacam os soldados. Agora eles não têm escolha a não ser lutar contra os alienígenas enquanto tentam encontrar abrigo. Quando os soldados caem em armadilhas feitas pelos aliens, os sobreviventes entram em um túnel e Dan para ajudar um soldado caído. Isso atrasa toda a equipe e 2 dos recrutas decidem ficar para trás e agir como escudo contra os alienígenas para que o resto dos soldados possam fugir. Nesse momento, os aviões finalmente chegam e bombardeiam toda a área. Mais tarde, Dan e Charlie acordam em uma base de operações avançada na República Dominicana. Eles encontram Dorian, que informa que o resto da equipe está morto e dá uma bronca em Dan por ter parado para ajudar um soldado caído e colocando os demais em perigo. Em seguida, Dorian fala que sofre de câncer e aprendeu que ele é quem decide quando deve morrer. A conversa termina quando Dan é chamado para se apresentar ao coronel, e quando ele ouve outro soldado falando o nome dela, descobre que a mulher é sua filha. Sua família é de onde? Do mesmo lugar que a sua. No futuro, ela é uma cientista, e era a principal pesquisadora da Força R que ela mesma criou. Muri explica que não trouxe ele para vê-lo mais uma vez, ela queria sua ajuda com algo importante. A garota age com ele de forma fria e profissional, e em seguida apresenta a ele uma gravação de um alien com uma aparência diferente. Todos os alienígenas que eles enfrentaram na cidade eram machos, mas esta é uma fêmea. Ela é mais forte e era uma espécie rara que gostava de fazer seus ninhos no subsolo. Os machos da espécie não se importavam em perder a vida, pois tudo que eles queriam era multiplicar a raça. As bombas que o exército usa contêm uma toxina criada por Muri, e até agora ela tem matado os machos sem dificuldades, mas a fêmea alienígena resistiu a essa toxina, então ele precisava que Dan juntamente com os soldados capturassem a fêmea para ser criado um outro antídoto, para eles conseguirem assim matar a principal fonte de reprodução dos monstros. Os soldados se preparam e partem em helicópteros onde Muri conta para seu pai a história da chegada das criaturas. Ela fala que os alienígenas apareceram no ano de 2048 na Rússia, e os satélites não conseguiram perceber sua chegada. Em apenas 3 anos eles dominaram o planeta matando grande parte da população, capturando os humanos para se alimentarem. Dan queria saber o que aconteceu com ele, antes de morrer, mas Muri não queria falar sobre isso agora. Mais tarde eles chegam ao ninho onde encontram um grupo de soldados tentando amarrar a fêmea. Muri os ajuda acertando um tiro no pescoço, dando aos outros a chance de amarrá-la mais e impedi-la de fugir. Nessa hora, a alienígena fêmea grita bem alto para chamar reforços. Enquanto a fêmea tenta atacar Muri, Dan desce e atira em diversos alienígenas antes de se juntar aos soldados no ninho. Todos eles arrastam a fêmea para dentro da jaula de um helicóptero. Mas os machos estão tentando atacar a aeronave para salvá-la. Dan e Muri correm para um veículo e começam a atirar nos alienígenas, para dar aos helicópteros a possibilidade de escapar com a fêmea. Depois os dois dirigem em alta velocidade para escapar, parando em um local onde dava para enviar um sinalizador, e Muri repreende Dan por agir irracionalmente. Ele só queria ajudar sua filha, mas ela não acredita nele, e fala que ele deixou a família quando ela tinha 12 anos porque estava com depressão por não ter conseguido trabalhar no laboratório. Quando ela tinha 16 anos, ele sofreu um acidente de carro e acabou morrendo. Muri estava triste com o que aconteceu e Dan fica mudo porque não consegue acreditar no que tinha feito. De repente ele percebe que pode entender James quando ele disse que a guerra o deixou em um lugar escuro mentalmente. Em seguida, o animal é levado para uma plataforma de petróleo no meio do mar onde a máquina temporal estava escondida. Ela é acorrentada e recebe uma grande quantidade de sedativos a cada hora.
Pai e filha trabalham juntos analisando o DNA da alienígena, tentando descobrir como ela impede a toxina de matá-la. Eles ficam ali durante muitos dias, mas acabam se entendendo e deixando o passado de lado. Na noite antes de Dan partir, ele diz a Muri que estava orgulhoso dela, e que sua mãe também estaria. Dan tenta dizer a Muri que ela precisava descansar e dar mais tarefas para ele, já que ele está ali para ajudar. Muri aproveita a oportunidade com o pai para finalmente explicar por que o trouxe. Ela queria que ele ajudasse a encontrar uma forma de fazer uma toxina mais forte, e depois ele precisaria levá-la de volta ao passado para produzi-la em grande quantidade para quando os alienígenas aparecessem. Naquela noite ela precisava terminar antes que ele fosse embora. 100% de eficácia. Finalmente eles conseguem uma toxina 100% eficaz, e naquela mesma hora a alienígena acorda e chama um exército de monstros. Enquanto diversos machos aproximam para atacar a plataforma, Dan pensa que eles deveriam matar a fêmea para parar o ataque. Você tem que voltar no tempo. Vou voltar. Mas e você? Vamos pro helicóptero. Pode saltar do ar. Vamos segurar eles no ponto Bell. Nesse momento, muitos alienígenas invadem os laboratórios. Eles correm pela plataforma para tentar proteger o antídoto no local onde Dan deve estar para o salto no tempo. Essa toxina tem que voltar nesse salto. Eles matam muitos aliens, mas Muri é alvejada. Seu pai tenta ajudá-la a caminhar, mas ela estava com muita dor, e a plataforma está prestes a ser destruída, por causa de um navio. A garota pede desculpas ao pai, depois entrega a toxina para ele. Me desculpe por ter falado aquilo pra você. Do nada um alienígena aparece e arrasta Muri com ele, fazendo Dan pular atrás da filha. Mas é nesse momento que a máquina do tempo é ativada e o temporal leva a equipe de volta ao passado. Felizmente a toxina está segura, mas sua filha morta. Charlie fala que teve medo e ficou escondido como um covarde. Um soldado diz a Hart que eles precisam produzir a toxina em massa e enviá-la para o futuro para matar os aliens, mas Hart informa que a máquina temporal está danificada, porque os alienígenas na plataforma de petróleo destruíram a outra extremidade dela. Por esse motivo, eles não podiam voltar, porque as viagens temporais foram finalizadas. Dan volta para casa e mal pode acreditar que pode estar com sua família novamente. À noite ele não consegue dormir e continua visitando Muri para confirmar que ela está viva. Quando Amy vai checar como ele está, Dan compartilha o que aconteceu com a filha, e ele ainda queria impedir sua morte. Sua esposa o ajuda a pensar, e fala que os alienígenas atacaram a Rússia em 2048, mas ninguém conseguiu perceber. Talvez esse seja o ano em que eles começam a agir, mas eles chegam antes e ninguém percebe porque é no meio do nada congelado na Rússia, então eles precisam começar a olhar para os anos anteriores a isso. No dia seguinte, Dan visita Dorian e o convence de que isso ainda não acabou. Depois eles levam a garra para o laboratório onde Charlie trabalha. Analisando a garra, Charles diz que há sinais nela que parecem cinzas vulcânicas vindas da China ou da Coreia, e eles não entendem como cinzas asiáticas podiam parar tão longe, o que significa que precisam ir atrás de um perito em vulcões. Depois o soldado procura seu aluno Martin, que explica que houve uma grande erupção vulcânica na Ásia há milhares de anos. Se as cinzas foram sopradas pelo vento, elas poderiam ter sido capturadas nas águas, que eventualmente se tornaram gelo. Isso significa que as criaturas sempre estiveram aqui na Terra, congeladas sob centenas de camadas de gelo, por isso nunca viram as naves chegarem. O motivo que fez elas acordarem em 2048 foi devido às mudanças climáticas que provocaram o derretimento de todo o gelo polar. Baseado nisso, eles levam essa teoria ao governo, mas como não têm certeza disso, não recebem os recursos para sair na missão. Eles agora precisavam fazer isso de forma oculta, e Dan conhecia a pessoa certa para a missão, que era seu pai James, que tem vivido fora do radar há anos e tinha um avião. Ouvir quando seu filho fala com ele deixa o velho cheio de alegria. Dan também entra em contato com Hart. Hart traz alguns soldados com ela, além de muitas armas e algumas cópias da toxina. Depois disso, a equipe viaja para a Rússia e Charlie promete que desta vez não vai se esconder. Quando chegam ao local gelado, começam a procurar sinais de algo estranho na área. Eles param quando percebem que os equipamentos ficaram birutas por causa de um campo magnético que estava por perto. A equipe abre um buraco no chão e entra em uma caverna que havia ali, onde finalmente encontram a nave inimiga. Dan fala que entrar na nave seria extremamente perigoso, e eles poderiam avisar antes o governo que encontraram provas, mas todos concordam que não iriam fazer isso, e cabe a eles acabar com os monstros. Com uma motosserra eles cortam o gelo e todos entram na nave, deixando Charlie e James do lado de fora,
caso algum monstro fuja. Os soldados chegam até a cabine de comando e descobrem que eles caíram no planeta acidentalmente, e os alienígenas não queriam que o planeta fosse seu destino. Surpreendentemente, o corpo do piloto não é um White Spike. Eles entram em outra sala e encontram os verdadeiros monstros dentro de uma série de biopod, o que os faz perceber que são cargas, e criaturas bioengenheiradas usadas pela raça do piloto como armas, para colonizar outros planetas. A equipe começa a injetar a toxina nas bolsas, e observa as criaturas se contorcendo de dor, confirmando a eficácia do antídoto. No entanto, seus gritos também acordam os alienígenas que ainda não foram injetados, fazendo eles atacar os soldados. A equipe atira em tantos quanto pode, mas alguns deles conseguem fugir. Dorian aponta que não tem escolha a não ser explodir a nave. Então ele dá sua garra para Dan e aceita ficar para ativar a bomba depois que todos saírem. James começa a atirar nos alienígenas que escapam, mas a arma de Charlie trava e ele começa a matar as criaturas com a motosserra. Dan consegue sair e avisa para todos fugirem enquanto Hart e os outros são cercados por uma enorme colônia de alienígenas. Sabendo que ia morrer, Dorian faz a bomba explodir. Dan, Charlie e James saem da caverna antes que a explosão os atinja, mas James explica que viu um alienígena enorme escapar. Fatiou que nem um peru de Natal, mas um deles fugiu. Então eles se separam para ir atrás dela. A rainha encontra um deles e ataca, mas acontece que é um boneco de neve coberto de roupas que James montou como uma armadilha. Surpresa, idiota. Quando a rainha vai atrás dele, Dan aparece para atingi-la com seus snowmobile. Então pai e filho começam a atirar juntos até empurrar a rainha para fora da borda do penhasco. Eles sabiam que ela ainda não estava abatida, e se preparam para o retorno dela. Quando a rainha ataca novamente, ela o separa e então dispara um espinho em Dan antes de ir atrás dele. Dan usa esse mesmo espinho para esfaquear a boca dela, e James aproveita a chance para acertá-la com um machado. A rainha começa a se debater em desespero, e Dan aproveita a chance para injetar a toxina em sua perna. No entanto, a rainha remove essa perna, para que a toxina não se espalhe em seu corpo. Quando a rainha tenta ir atrás de Dan, ele prepara uma granada para levá-la junto com ele, mas seu pai levanta sua mão ferida para atrair a atenção do alien. Dan não quer ver o pai morrer, então ele salta sobre a rainha e corta seu pescoço com a garra de Dory. Depois de golpeá-la diversas vezes, ele pega o último frasco de toxina e o insere na boca dela antes de chutá-la novamente para o penhasco. No dia seguinte, noticiários de todo o mundo relatam uma explosão na Rússia que matou um monte de alienígenas, e o governo tenta assumir o crédito por isso. Dan retorna para casa e se reúne com sua família, finalmente permitindo que James conheça sua neta. Terminando assim A Guerra do Amanhã, filme de ficção científica e guerra de 2021, esse é o Prime Resumo. Eu espero você no próximo vídeo.